Sim. E Deus precisa de mais o que para poder fazer as coisas? Não precisa de mais nada. Apenas uma palavra, disse o centurião, e o meu criado sarará. Como Deus criou todas as coisas? Com a palavra. Então que você e eu possamos ser vozes, não pastores, não missionários, não cantores, nada disso. Que possamos ser vozes, para que a glória seja única e exclusivamente de nosso Senhor. Amém, queridos? Lucas 24, 13, vamos fazer menção. Enquanto você vai procurando aí, se bem que está muito fácil, hoje tudo num clique, você acha? Amanhã nós temos o nosso GC. O GC é a nossa célula, o nosso pequeno grupo. Então aqui temos um aqui atrás, o GC Rosária, um na Sinhá, e temos um também ali no Parque Paulistano, do outro lado da linha. Então você que mora aqui na Rosária, perto da igreja, vai no GC Rosária. Mora entre a Peniz do Rio e a Nordestina, vai no GC Sinhá. Se mora do outro lado da linha, vai no GC Parque Paulistano. Tem condição de ir? Vai. É ali, a gente conversa, interage, dá risada, é muito bom o momento de comunhão. Sábado nós vamos ter o Café Start. O Café Start é um café, uma recepção que fazemos para as pessoas que estão vindo em nossa igreja já há algum tempo, estão namorando, estão gostando, quer saber um pouco mais da gente. Então a gente faz uma recepção, um café, e falamos como é que funciona a nossa igreja, tá? Então se você quiser e puder vir, venha nesse Café Start, nessa recepção. No dia 16, nós vamos ter o culto Elas às 19 horas. No dia 17, nós vamos ter às 18 horas, domingo, mais um batismo em nossa igreja. 10 almas vão descer as águas batismais. Amém. Dia 19, Cristão Empreendedor às 20 horas. E dia 30, vamos ter o Carisma Start, que é a nossa primeira aula de teologia aqui na nossa igreja, aberta a todo mundo, ok? O Carisma Start às 19 horas. Assim diz as Sagradas Escrituras, no Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecesse. Pai Santo, bom é estar na tua presença, e vale mais estar aqui do que qualquer outro lugar do mundo. Ainda que estejamos aqui 1 hora, 1h30, 2 no máximo, é muito bom, compensador, refrigera a nossa alma, e te damos graça por esse privilégio de te servir. Pedimos ao Senhor o perdão de todos os nossos erros e pecados. Pedimos ao Senhor para que o Senhor continue agindo no Brasil, conforme aprendemos domingo acerca da violência em nosso território. Tende piedade do povo brasileiro. Peço ao Senhor para que cada um de nós venhamos ser luz, venhamos ser o teu cheiro, a tua imagem e semelhança, para que pessoas possam, papai, abrir espaço para o amor e começar a extinguir a violência de seus corações. Peço para que o Senhor abençoe São Miguel Paulista, nossa comunidade, para que ela possa ser uma bênção neste bairro, e daqui alcançarmos outros bairros, outras cidades, outros estados, o nosso próprio país e, por que não, outras nações. Que o Senhor possa abençoar-nos no nome santo do Cristo. Continue falando conosco, como o Senhor falou através da palavra cantada. Abra o nosso entendimento para que possamos ser boa terra e compreender o que o Senhor tem a falar conosco. Que não seja eu, mas o teu Espírito, para que saiamos daqui edificados no nome de Jesus Cristo. É o que te peço e te agradeço. Amém e amém. Para você que nos visita, é muito bom ter você aqui. E nas nossas quartas-feiras nós temos um culto intitulado em todas as lagoinhas como o nome de fé, culto fé. E obviamente
nós tentamos falar um pouco sobre a fé, e falar da fé não é um elemento fácil. Então nós estamos aqui numa missão árdua, diria ainda que estamos aqui na ousadia de tentar entender, compreender, decifrar um pouquinho mais sobre a fé, que é algo tão fundamental para a nossa vida, pois se não tivermos fé, o sinônimo de fé é a morte, já se considera um morto. Quem não acredita está morto, mas quem acredita continua lutando, continua labutando. Então fé é sim um elemento primordial para as nossas vidas, e diria que é um elemento essencial para a vida de um cristão. E nós estamos conversando nas últimas quartas-feiras, essa é a terceira quarta-feira em questão, que nós estamos falando sobre o tema crises de fé. Porque nas nossas peregrinações como cristão, nas nossas peregrinações e caminhada como discípulo de Jesus, possa ser que você se depare em um determinado momento da tua história de fé com uma crise de fé. E eu não encontro texto mais sublime para poder falar e abarcar sobre crises de fé em que eu me identifico do que Lucas 24, a partir do verso de número 3, onde dois discípulos estão no caminho, como eu e você também estamos no caminho. E neste caminho destes dois discípulos, nós encontramos um quadro, nós encontramos um contexto, o contexto da crise. Eles estão vivendo um momento de crise. A priori, como nós já vimos algumas quartas-feiras atrás, a crise ela emerge no coração desses dois homens, baseado em uma ideia, uma expectativa que nasce através de uma ideia de Deus que não é Deus. A crise nasceu no coração desses homens, baseada em uma expectativa em cima de uma ideia de Deus que não é Deus, porque as nossas ideias de Deus não é Deus. E obviamente quando essas expectativas criadas em cima de uma ideia de Deus que não é Deus não acontece, nós nos frustramos. E esses dois homens estavam frustrados, justamente porque criaram essa expectativa. E o interessante de nós falarmos de crise de fé é que antes da pessoa viver a crise propriamente dita, ela passa por indícios, ela começa a demonstrar que você está percorrendo um caminho perigoso que pode chegar à crise. Assim como, por exemplo, se você estudar o elemento chamado depressão, e a pessoa que está entrando no quadro depressivo, antes da depressão há indícios de depressão. Por exemplo, a pessoa que está mergulhando num quadro depressivo, o primeiro indício é que ela começa a cortar os relacionamentos. Então ela tinha um rol de amizades, ela tinha um rol de relacionamentos, ela começa a cortar, diminuir cada vez mais, não responder as mensagens no WhatsApp, ela não quer mais bate-papo. Se essa pessoa, por exemplo, estiver no mesmo ambiente com outras pessoas, essa pessoa que está dando indícios de entrar num quadro depressivo, ela fica muda, ela fica calada, quase não fala ou não fala nada. Ela como se ela não estivesse ali, ela está. De corpo presente ela está, mas a mente está aérea, a mente está voando, a mente está em outro lugar. Essa pessoa, por exemplo, que está adentrando em um quadro depressivo, um outro indício é quando ela começa a demorar mais no banho. Então ela tinha um certo tempo que ela levava debaixo do chuveiro, mas quando ela começa a demorar mais no banho e passa mais tempo dentro de uma caverna, pode ser um quarto, pode ser o próprio banheiro, enclausulada, sozinha, ela dá mais valor por estar sozinha do que acompanhada, tudo isso é um indício de uma possível depressão ou de um quadro depressivo. Do mesmo jeito, a crise, ela começa a ser um pista-alerta, ela tem um indício. Então esses dois homens, eles iniciam a sua crise de fé, como eu e você, talvez já iniciamos pelo estágio de uma expectativa em cima de uma ideia que não é Deus, uma ideia de Deus que não é Deus. Agora, poderíamos dizer que o outro estágio depois dessa expectativa seria a chamada incoerência, e este é
o indício de uma crise de fé. Então, quando você está trilhando um caminho, chegando à crise de fé, você começa a mergulhar agora numa solidão de pensamentos. O tempo inteiro pensando sobre algumas coisas. E estas coisas vão chegar a ser para você, como foram para mim, incoerentes. E por incoerência, nós vimos na semana retrasada que a incoerência é aquilo que não tem conectividade, é aquilo que não se conecta, é aquilo que não tem nexo. Como, por exemplo, estes discípulos passaram pelo estágio da expectativa de Deus em cima de uma ideia e se frustraram, mas eles também chegaram num outro estágio, dando indício de crise pela incoerência, por exemplo, no verso de número 14, quando eles diziam e iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Exemplo, se Jesus é o Messias, como Roma venceu o Messias? É incoerente. Se Jesus é Deus encarnado, como a morte venceu? Talvez seria este o bate-papo que estes discípulos, eles estavam fazendo e conversando entre eles, porque o texto diz, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então soa como incoerente. Então, quando você está com pensamentos duvidosos sobre determinadas coisas relacionadas a Deus, ou até mesmo relacionados à fé, e isso soar como sem conectividade, sem nexo, é um sintoma de crise, é incoerência. Então a ordem que nós poderíamos citar aqui seria o seguinte: primeiro, eu entro em uma crise quando eu tenho uma expectativa em cima de uma ideia de Deus que não é Deus. Segundo, a incoerência. E o terceiro, quando estamos na incoerência, nós corremos o risco de chegar à chamada desistência. Esse seria o terceiro estágio, ou o terceiro nível de uma crise de fé. Então, quando olhamos para esses dois discípulos no caminho de Emaús, o que eu olho para eles é justamente o que eu vejo nesta cena, é justamente o estágio da chamada desistência. Porque o texto me diz no verso de número 13, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Segundo alguns historiadores e intérpretes desse texto, eles dizem que esses dois discípulos estavam voltando para sua casa. Casa denota lugar de origem. Casa denota lugar onde tudo começou. É como se esses discípulos tivessem falado assim: aqui em Jerusalém não tem mais nada para eu fazer. O propósito que eu tracei em Jerusalém, onde eu criei uma expectativa em cima do Cristo, não se realizou. Ele morreu. Já tem 3 dias. Então, não tem mais por que eu ficar aqui. Essa vida que eu achei que eu deveria viver, e que para mim parecia ter nexo, era conectividade, parecia ser coerente, não é. Então, por que continuar aqui se aqui não faz mais sentido para mim? Vou embora. Então eles pegam o caminho de volta para a casa, o caminho de volta para a sua origem. Então, quando nós olhamos para esses dois discípulos, o estágio que eles estão agora na sua crise de fé é o da desistência. É por isso que eu volto a dizer, não há na Bíblia Sagrada um texto tão sublime para falar sobre crise de fé como Lucas 24. Porque esses dois homens representam cada ser humano que tem tentado andar como discípulo de Jesus. E se você não passou por um momento de crise de fé, se prepara, porque se você deseja andar com Cristo, possa ser que em um determinado momento da tua história, da tua peregrinação de fé, da tua caminhada espiritual, você venha passar um momento de crise de fé, como esses dois discípulos passaram. Eles estão no estágio da desistência.
Largaram tudo e voltaram. Pois, de modo filosófico e psicológico, poderíamos dizer que casa, voltar para casa, é uma desistência do propósito que eles tinham colocado no coração. Não tem mais propósito, não preciso mais ficar aqui. Volto para a minha casa. E como é que poderíamos entender desistência? A grosso modo, de modo popular, vulgar, desistência seria abandono. E acredito que você, assim como eu, nós temos tendências a abandonar ou a desistir de algumas coisas. Vou te dar um exemplo. Quando você chega, por exemplo, em um determinado peso, você desiste e abandona de lutar por uma dieta ou por um determinado corpo. Porque você cansa. É normal. Outra coisa que, por exemplo, nós desistimos e abandonamos: funções. Eu almejava aquela função. Eu almejava aquele trabalho. Mas quando eu comecei naquela função, quando eu comecei naquele trabalho, eu vi que não era o que eu tinha pensado que fosse. E me cansei. E me frustrei. Então abandono. Eu desisto. Quer ver outra coisa que você e eu nós abandonamos e desistimos? Relacionamentos. Há relacionamentos na nossa vida que a gente corta. A gente começa, por exemplo, bloqueando uma pessoa no WhatsApp. Depois no Instagram a gente para de seguir. E vai nela e faz com que ela também não te siga mais. E aí a gente vai evitando de conversar com aquela pessoa. E nós vamos cortando o relacionamento. Motivos tem vários. Possa ser que aquele relacionamento ele é tóxico. Pode ser que aquele relacionamento ele é abusivo. Existem vários motivos. Eu simplesmente não gosto de você. Não gosto da tua cara. E aí, eu abandono o relacionamento. Existe também o abandono, a desistência de pessoas. Talvez você já ouviu, ou talvez você foi a vítima disso que eu vou falar. Fulano de tal não tem mais jeito não. Ó, larguei, abandonei. Ó, Deus, lá vem a mão. A gente desiste de pessoas porque a gente não quer mais trabalho. Porque pessoas é sinônimo de trabalho. É sinônimo de trabalho. Não é fácil se relacionar. Porque por mais que eu diga para você que dentro do campo relacional Deus se manifesta, é também dentro do campo relacional que você acaba machucando a pessoa que você não quer machucar, de tanto que você ama. Você ama ela. E é verdadeiro amor. Mas a pessoa que você menos quer machucar é a que você mais machuca. Por quê? Porque também o relacionamento ele pode ser abusivo, pode ser tóxico, pode machucar. No campo do relacionamento não é edificação, mas também é machucado. Por isso que eu já falei para os irmãos que o amor pressupõe sofrimento. O amor não é anulação do sofrimento. Ele pressupõe sofrimento. Outra coisa, por exemplo, que nós abandonamos e desistimos: crenças. Ontem eu acreditava, hoje não mais. Até uma hora eu acreditava, agora não mais. Outra coisa que você e eu abandonamos e desistimos: a fé. Não acredito mais em nada, em mais ninguém. Nenhum ser humano presta e Deus também não existe. Abandonamos a fé. E tem aquele grupo de pessoas que abandona e desiste de si mesmo. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que desiste de si mesma. Você encontra um amigo, uma amiga, aí ele fala para você, porque amigo é assim, né? Amigo não precisa de filtro, amigo pode falar e você não vai se ofender, amigo manda ver. Né? É intimidade. Fala. Ô, Rodrigo, meu, deixa eu
Semana passada para essa você engordou 3 quilos, cara. A papa já está aparecendo aí, meu. Pô, vocês, nem a calça está te servindo mais. Toma cuidado, Rodrigo. Amigo, tem dessa. Tem intimidade, não precisa ficar fazendo rodeio. A pessoa que se auto-abandonou, que já se abandonou, que desistiu de si mesma, ela vai dizer assim, ixi, eu não estou nem aí mais não para sair. Meu negócio agora é sentar, deitar, comer, e aqui do sofá para cama, pro sofá, e fulano, traz lá a barra de chocolate, um pacote de recheado de biscoito, o sorvete que eu vou comer agora. Desistiu de si. Desistiu da própria vida. A desistência ou abandono parece que vive ao nosso lado. E quando eu olho para esses dois homens, eu vejo que além da incoerência, existem outros fatores que o levaram a ter crise de desistência na sua fé, que pode também nos levar a desistir também na caminhada da fé. Como, por exemplo, além da incoerência, há também a instabilidade. E a instabilidade é aquilo que não é estável, não é duradouro, não é constante, não é linear. Por exemplo, você tem uma empresa e você está lutando ano após ano para que a tua empresa ela venha se consolidar no mercado, mas ela não se consolida, ela é instável nas finanças, é instável na fiscalização, é instável no sistema empregatício, na rotatividade de funcionário. Então chega uma hora que por causa da instabilidade, você se cansa e desiste do teu sonho, e desiste da tua empresa e resolve abandoná-la de vez. Instabilidade gera desistência. E não só no ambiente financeiro ou empresarial, mas matrimonial também. Nós batemos recorde de 2015 para 2021, nós tivemos um aumento muito grande no Brasil no número de divórcios no Brasil. E se não me falha a memória, no estado do Pará, que foi o estado que mais teve divórcios, a cada 6 casais, 4 se separaram. É absurdo o número de divórcios. Mas eu poderia atribuir que a desistência matrimonial, ou a desistência ou abandono do cônjuge, está pautado numa instabilidade. O relacionamento é como se fosse um eletrocardiograma. No mesmo dia que está lá em cima também cai, aí sobe um pouquinho, aí cai mais profundamente, e são brigas e dilemas constantes e estáveis, e a instabilidade gera canseira, e quando gera canseira, aí eu começo a tolerar o outro, eu não sinto mais amor pelo outro, e eu não quero mais te tolerar, aí é onde eu começo a desistir de você, e proponho cada um ir para uma determinada área. Instabilidade. Mas, além da incoerência e da instabilidade, existe também um outro fator, que seria a desilusão. A desilusão pode provocar a desistência. E os discípulos do caminho de Emaús estavam desiludidos. Tanto que no verso número 21, acompanhe comigo, e nós esperávamos que fosse ele, que viesse proclamar a independência de Israel. Nós esperávamos que fosse ele, que expulsasse os romanos do território judaico. Nós esperávamos que fosse ele, que levantasse as finanças de Israel, mas não. Já foi o 3º dia, ele morreu. Desilusão. Vou te dar um exemplo de desilusão. Uma jovem vem para a nossa igreja. E quando chega aqui na nossa igreja, uma jovem solteira, ela vê também um jovem solteiro. Bonito, caboclo. Parecendo comigo. Uma beleza estonteante. De admirar. A minha mãe falou que eu era. E essa jovem então fica paquerando para ver se rola alguma coisa. Até que ela cria coragem e vai conversar com o cara. E quando ela vai conversar com o cara abre a boca, ela regala os olhos. Aí ela, fecha a boca, por favor. No pensamento. Fala, não
Não estraga não. Aí ela desiste, porque ela ficou desiludida. O que é desilusão? É engano. Desilusão é uma propaganda enganosa. Aí você fica desiludido. Aí a amiga dela vai falar: e aí, e aquele camarada lá, do Cutulenga, assim, lá da Lagoinha São Miguel? Ah, você é louco, filha. Ah, não, é propaganda enganosa, deixa quieto. Desilusão é engano. E o engano, a desilusão, promove também desistência. Então, pastor, o que é desistência? Desistência é quando algo não faz mais sentido. E se algo não faz mais sentido para mim, não tem por que eu continuar. Por isso eu abandono e eu desisto. E se eu continuar naquilo que não faz mais sentido para mim, você pode perceber que a pessoa ela vai começar a trabalhar ou a viver por indiferença. Ela só leva, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai empurrando com a barriga. Deu para entender? Desistência é quando algo não faz mais sentido. E se a pessoa continua, mesmo não fazendo sentido, ela vai empurrando com a barriga e começa a ser indiferente. E por que nós desistimos? Por que você e eu abandonamos? Primeiro, acredito eu que você e eu abandonamos porque nós não nos sentimos mais parte integrante. Eu acho que eu não pertenço àquilo. Eu acho que eu não caibo ali. Eu acho que eu não consigo mais me conectar com aquelas ideias. Eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Aí eu resolvo abandonar. Eu resolvo desistir. Por que eu desisto? Porque às vezes eu cometi um pecado, um erro, e eu me sinto tão envergonhado, constrangido, que eu prefiro desistir e sair, abandonar, do que ficar e encarar as pessoas me olhando. Por que eu desisto? Porque eu tenho medo, talvez, de uma punição divina. Então é melhor eu fugir, desistir disso e abandonar esse elemento com medo de uma punição divina. Por que eu desisto? Porque eu estou cansado de tentar. Por que eu desisto? Porque me falta alegria. E o salmista do Salmo 51, Davi, ele estava nesse estágio de desistência, mas antes de desistir, no verso de número 12, ele faz uma oração e eu faço questão de ler para tu. E ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Em vez de desistir, Davi preferiu orar, pedindo a Deus para que Deus o renovasse. Pastor, então, eu que estou no estágio da desistência, o que é que eu devo fazer? Como é que é agora aí? Se você está nesse estágio, você já viveu a expectativa em cima de uma ideia e essa ideia de Deus não é Deus, te frustrou. Ou se você está no estágio ou no nível da incoerência, as coisas não estão mais conectando, não estão mais fazendo nexo, e possivelmente você já está ou está chegando na desistência. Eu acredito que se você tem esses pensamentos e desistir da peregrinação de fé, da caminhada espiritual, a primeira coisa que eu aprendo com os dois homens no caminho de Emaús, para que saiamos da crise por causa da desistência, é que você e eu precisamos ser honestos primeiro conosco mesmo. Todo o processo de cura psicológica, emocional, ou até mesmo de dependência química, parte de um pressuposto da pessoa saber que ela precisa de ajuda, que ela está errada. Parte de um pressuposto do autoconhecimento, da autoanálise, de perceber que realmente com as próprias forças ela não tem condição, que ela precisa de ajuda. Então, primeiramente, ser honesto consigo mesmo. Eu estou em crise de fé. Não tente tapear isso, não tente esconder isso, não tente camuflar achando que você é um super crente, porque não é. Não tente. Então seja honesto com você. Segundo, seja honesto com o próprio Cristo. E quando eu falo de honestidade com Cristo, eu falo de honestidade sem censura.
Eu falo de honestidade sem burocracia. Eu falo de honestidade sem diplomacia, porque eu vejo muitos cristãos que omitem a verdade de si mesmos para o Cristo, achando que o Cristo não sabe que tu é aquilo, que tu faz aquilo, que tu pensa aquilo, que tu fala aquilo. Cristo sabe de tudo. Então seja honesto com o próprio Cristo, sem censura, sem diplomacia. E quando eu falo sem censura, sem diplomacia, sem reserva, não precisa fazer um tipo de oração, como eu já vi em muitas igrejas que eu acho que é desnecessário. Ó excelentíssimo, excelso Deus, Criador dos céus e da terra, ó Pai eterno, não precisa de nada disso, não precisa gritar. Não sei por que crente quando vai orar tem que gritar e parece que tem briga. Você pode reparar, crente se junta para orar, você se assusta, mas está brigando, como se Deus ele fosse surdo, como se Deus não estivesse ali do lado de ti, como se ele já não soubesse o que você vai falar. Fala, irmão, só fala, conversa, oração. A palavra oração significa a tua presença na minha presença. É como se você estivesse numa sala, senta aí, Deus. Como se você estivesse numa mesa de reunião, senta aí, Deus. Tua presença na minha presença. Agora eu vou falar. Isso é oração. É um diálogo. É uma conversação. Os discípulos no caminho de Emaús foram honestos com Cristo. Quando Jesus ele chegou no caminho para conversar com eles falaram honestamente tudo o que estava acontecendo no contexto social e também o que estavam sentindo, sem reservas e sem diplomacia, sem burocracia. Conversa, seja honesto. Terceiro, ore pedindo a alegria da salvação. Eu me recordo que quando eu era criança, nos cultos que eu já contei para os irmãos que minha mãe fazia no lar, a minha mãe cantava um hino que era assim, ó: um dos tais, pode tu também dizer, sou um dos tais. Eu não vou cantar para não quebrar a equipe de louvor aqui. Um dos tais, pode tu também dizer, sou um dos tais. Este hino, ele demonstra a alegria de você ser e pertencer a um grupo. E que grupo? O grupo daqueles que foram lavados e remidos no corpo, no sangue do Cordeiro. O grupo daqueles que têm vestes brancas. É a alegria do contentamento de pertencer aos salvos. Um dos tais. Um dos tais. Ore pedindo para que Jesus te traga essa alegria de novo. Eu quero ter a alegria de ser um dos tais, porque às vezes dá até vergonha de ser crente, né? Fala a verdade. Por causa das presepadas que acontecem aí fora. E ainda colocam nas redes sociais. Por isso que eu não gosto que me apresente como pastor. Não. Não me envergonha, não. Me apresenta como Rodrigo. E não se escandalize em mim, por favor. Quarto, procure pessoas que não concordem com as suas ideias. Porque se você encontrar pessoas que apoiam as ideias da incoerência que você tem, para que você caia na desistência, você vai desistir. Então procure pessoas que vão apontar o dedo para tu, na tua cara, e vão falar: esse caminho não é de Deus. Esse caminho não é da justiça. O que você está falando é uma mentira. O que você está falando não pertence aos caminhos do Senhor. O que você está fazendo também não tem coerência com o caminho santo de Deus. Encontre pessoas que não apoiem a tua incoerência, para que você não desista. Pessoas verdadeiras, pessoas que te amam. Quinto, acredite, Jesus está do teu lado. Lucas 24:15. E aconteceu que, indo eles na crise, falando entre si, por causa das expectativas em cima de uma ideia de Deus que não é Deus, e fazendo perguntas um ao outro, ou seja, tendo incoerência, sem conectividade, quem é que aparece? O mesmo Jesus, na crise, se aproximou no período da desistência deles,
e ia com eles em todo o percurso da crise, mas os olhos deles estavam fechados. Na tua crise, Deus está do teu lado, em cada etapa, e falando contigo. E o teu coração chega até a aquecer, mas tu não percebe que é Jesus. Então eu oro. Eu oro primeiramente para que você e eu não percamos a fé. Oro para que você e eu não desistamos da fé. Oro para que você e eu encontremos pessoas verdadeiras que nos tirem da crise, falando para a gente a verdade que precisamos ouvir, e falando para a gente a verdade que eu não estou conseguindo enxergar. Oro para que eu e você tenhamos os ouvidos e as orelhas destravadas, para prestar atenção em tudo que Deus está falando, porque Ele está falando, para que o nosso coração aqueça, arda, e voltemos o caminho de volta e abracemos o propósito que Ele colocou em nossas vidas. Oro para que as escamas caiam dos nossos olhos, assim como esses discípulos que depois que Jesus, Ele partiu o pão, aí caiu a escama daqueles homens, e eles perceberam que era Jesus que estava o tempo inteiro na crise com eles. Oro para que você e eu percebamos que em toda a caminhada e peregrinação de fé, e nos momentos da crise, Jesus nunca nos abandona. Deus os abençoe.